a salvação eterna e a salvação da mente. Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. Porque se com a tua boca confessares o Senhor, a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Glória a Deus. Igreja abençoada, povo santo e amado, mais que vencedores, abençoados com toda sorte de bênçãos. Meus amados irmãos, hoje vamos falar desses dois aspectos da salvação. A salvação eterna e a salvação da mente. Vamos falar dessas duas manifestações da salvação e vamos explicar um pouco a diferença, porque o que ocorre é que as pessoas, quando começam a ter contato com a palavra da graça, elas se confundem muito em relação a isso. Há uma confusão muito grande, porque essa confusão ela já nasceu lá no sistema religioso. O sistema confunde, as manifestações da salvação, e pensa que a salvação eterna ainda está se realizando, que o Senhor ainda está salvando por meio do livre-arbítrio do homem. Vocês percebem quão absurdo é isso e o quanto isso não faz sentido algum? Mas é o que é pregado aí nos quatro cantos do mundo, no meio do sistema. É isso aí que eles pregam. Que o homem, por meio do seu livre-arbítrio, decide pertencer a Deus, e aí o homem aceita Jesus, entre aspas, e por meio desse aceitar, ele passa a ser filho de Deus. Ou seja, ele só é filho de Deus depois de aceitar, depois de crer. Isso é um absurdo total, mas é o que é pregado aí fora. Então, depois que ele crê, aí sim ele se torna filho, e aí sim ele tem os benefícios, e aí sim ele tem a oportunidade de, quem sabe, ser salvo. Não é que ele é salvo. A visão do sistema religioso não é essa. Ou pelo menos da maioria não é. Não é que quando o cara exerce o suposto livre-arbítrio, ele crê, se torna filho, aí ele é salvo, mas não é salvo. Ele tem a oportunidade de, quem sabe, ser salvo. Porque para eles ainda não são salvos. Ou não têm a salvação garantida. Eles são salvos até a página 2, Então existem dois segmentos. Uns dizem que nós ainda não somos salvos. Esse é um segmento. O outro diz que, não, na verdade nós somos salvos, mas podemos perder a salvação, que é um outro conceito que não existe na Bíblia. Tá? O que existe na Bíblia, ou existem, são versículos isolados do contexto. São versículos mal interpretados e utilizados, de maneira isolada e sem qualquer tipo de apuramento, no entendimento, no que o versículo ou aquela passagem quer realmente passar. As pessoas usam, de maneira terrível, algumas passagens bíblicas para fazer o povo acreditar que pode perder a salvação. Mas aí quando você estuda, você vê certas passagens do ponto de vista da graça, e de todo o contexto, você vê que não faz sentido. Tá? Obviamente, futuramente vamos entrar nesse assunto, já falamos disso, mas vamos falar, se Deus quiser, em outra oportunidade. Não vou entrar muito nisso hoje na questão da segurança da salvação. Mas é fato que o Evangelho nos apresenta uma salvação sólida, que não pode ser perdida em hipótese alguma. Não existe essa possibilidade. Tá? Mas eles dizem isso. Então, repito, uns dizem que a pessoa não é salva ainda, que ela está lutando para ser, e aí ela tem que cumprir os mandamentos, ordenanças, fazer cerimônia e ser fiel nos cultos, e andar com aquela roupa X, com a roupa Y, sabe? E outros já dizem, não, você foi salvo quando você creu, você usou o seu livre-arbítrio, você creu, aí você se tornou filho, aí você se batizou, aí você adentrou a nossa igreja, e você agora faz parte do hall de membros, agora você é salvo, mas você é salvo até você cometer um pecado. Se você cometer um pecado, aí você perde a salvação. Aí você tem que fazer tudo de novo. Ou, de repente, não tudo de novo. De repente, o cara não vai precisar se batizar de novo, mas ele vai ter que tomar Santa Ceia, ou ele vai ter que confessar para o padre, ou vai ter que... Vocês estão entendendo o processo? Então, o cara, na verdade, não é salvo. Ele é, mas não é.
Percebe que isso não tem sentido? Mas esse é o pensamento aí fora, né? Que a salvação eterna não foi concretizada, e eles sequer sabem que existe a questão da salvação da mente. Então há toda uma confusão, e claro, a gente percebe que os irmãos que vão se chegando agora na graça também têm essa confusão. É natural, porque a maioria que vem para a graça vem do sistema religioso. Então é compreensível. E muitos irmãos vêm, perguntam, comentam no YouTube, mandam e-mail. Irmão, mas a salvação eterna foi concretizada, mas como assim? A pessoa não tem que aceitar Jesus, a pessoa não tem que crer. Enfim, há toda essa confusão e a gente pretende hoje, através desse estudo, ajudar, né, os irmãos, principalmente os irmãos que estão novos na graça, né, a entenderem esse processo da salvação. Tá? Então esse versículo primeiro que nós acabamos de ler é um dos versículos mais utilizados aí para dizer que a pessoa é salva na eternidade, não é salvação da mente. Tá? Eles dizem que esse versículo primeiro aqui é a salvação eterna. Então a pessoa confessa pelo livre-arbítrio Jesus, né, crer que Jesus ressuscitou, aí sim ela tem a salvação eterna. Tá? Só que esse primeiro versículo, Romanos 10, 9, lá mais à frente vamos lê-lo de novo, esse versículo não fala de salvação eterna. Ele fala da salvação da mente. Esse é o ponto. É bom você entender isso aí. Então, lá na frente do estudo, a gente vai ler esse contexto aí de Romanos 10 para vocês entenderem bem isso aqui. O que eu quero apontar agora primeiro é sobre a salvação eterna. Ela já foi concretizada. O que é a salvação eterna, irmão cristiano? A salvação eterna, abençoados, é a vida eterna. Vida eterna e salvação eterna é sinônimo. É a mesma coisa. Tá? São duas frases, né, que denotam a mesma coisa. Salvação eterna, vida eterna. Ser salvo, do ponto de vista da eternidade, é você ter a garantia de viver para sempre. Tá? Então o que é, irmão, a salvação eterna? É viver para sempre. Veja bem, olha o que eu vou falar, presta bem atenção. A salvação eterna é esta vida aqui que você está vivendo. Você está vivendo, eu também estou. Nós estamos, graças a Deus. É essa vida aqui continuar na eternidade. Porque se a vida é eterna, ela não acaba. Vocês estão entendendo o ponto? A vida eterna, ela tem esse nome porque ela não acaba. Ao contrário do que alguns têm pregado aí. Que na verdade a vida do Filho de Deus acaba, que o Filho de Deus morre, que a alma acaba. Alguns têm pregado isso aí. Só que vida eterna não é isso. Vida eterna é você viver para sempre. Então você está vivo hoje, graças a Deus você está vivo aqui nessa vida, não está? Pois é, essa vida vai continuar. Só que ela vai continuar não mais em um corpo de carne. Ela vai continuar num corpo glorificado. E a alma não terá mais os carrapichos, entre aspas, da carne. Porque a nossa alma, ela recebe a influência das duas naturezas. Da matéria, que é a carne, e do espírito. O espírito e a carne, eles lutam. Não é isso que Paulo fala, né? A carne milita contra o espírito contra a carne. Onde é o campo de batalha da carne e do espírito? É a alma. Então a alma recebe a influência das duas naturezas. Tá? Obviamente, como a carne não pode adentrar o reino de Deus, então tudo que pertence à carne, que foi atribuído, ou que a nossa alma recebeu, né? Porque a nossa alma também recebe, claro, a influência de coisas da carne, coisas negativas, etc. Tudo isso fica aqui na terra. A alma vai ser restaurada. E sim, existe promessa para a restauração da alma. Nós já temos 2 estudos sobre a alma e teremos material novo sobre isso. Muito em breve, se Deus assim nos permitir. Não existe promessa de uma nova alma. Eu desconheço. Tá? Existe promessa da restauração da alma que Deus já nos deu. Essa alma atual. Há promessas para isso sim. Eu não vou entrar muito nisso hoje. Esse é um outro assunto. Mas eu digo para vocês, se Deus permitir, teremos mais conteúdo sobre isso. Onde você vai conhecer profundamente a questão da alma e, inclusive, essa promessa maravilhosa da restauração das nossas almas. Eu não vou entrar muito nisso hoje, não. Tá? O fato é que essa vida atual que você vive, ela é eterna. O que vai mudar é o ambiente onde você vai viver,
Porque agora você está no mundo físico, mas depois você vai viver no paraíso. Tá? E vai mudar também a sua habitação. Existe a promessa de uma habitação nova, não de uma alma nova. Né? A habitação é a carne, no caso, a habitação atual. E há uma promessa de um outro corpo, não mais como essa carne, mas um corpo glorificado. Tá? Então, essa vida continua, ela é eterna, e isso já foi concretizado. Isso não depende de crer, não depende de participar de igreja. Ah, irmão, eu só tenho a vida eterna, então eu só vou viver para sempre se eu adentrar a igreja X, se eu me batizar na igreja batista, ou se eu entrar na igreja assembleia, ou se eu me tornar católico, participar lá das cerimônias católicas. Eu só sou filho de Deus então assim, eu só vou viver para sempre se eu participar de algum cerimonialismo. Eu só serei eterno, então, se eu participar do hall de membros? Não, amado. A vida eterna já foi concretizada, ponto. Independentemente de qualquer coisa. Tá? Vamos lá, vamos caminhar na palavra. Vamos ler primeiro aqui João 6,47. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Opa, irmão Cristiano, pera aí. Você disse que não depende do crer. Aqui diz que aquele que crê tem a vida eterna. Amado, a palavra crer, o crer no caso, né? Ela é uma característica do filho. Observe bem isso, olha só, o que eu vou falar agora é muito importante para você entender esse contexto de salvação, etc. É muito importante. Observe bem isso. O crer, ele não é a causa das coisas. O crer é uma das consequências de você ser filho de Deus. O crer vem depois. Veja bem, o sistema religioso inventou o seguinte, que você não é filho e você passa a crer por livre-arbítrio e aí sim você se torna filho. Ou seja, o crer viria primeiro. Não, o crer é consequência. Então, aquele que crê é sinônimo de filho, porque todo filho de Deus tem a capacidade de crer. E, eventualmente, ele vai crer se Deus permitir que ele ouça o evangelho. Você entende isso? O crer, vou repetir, o crer é uma consequência. Antes de crer, você já era filho. Você já nasceu filho nesse mundo. Eu, você, todos nós. Já estudamos isso algumas vezes, tá? Então, assista aos estudos anteriores a esse, vai caminhando em graça para você crescer nesse conhecimento. Você já nasceu filho, você foi predestinado, eleito espiritualmente antes da fundação do mundo. Então veja, amado, se o plano de Deus foi estabelecido antes da fundação do mundo, quando você nasceu, o plano já estava em vigor, obviamente. Você já nasceu sendo filho de Deus. E essa condição de filho é que te levou a crer. Então o crer é uma consequência e não a causa. Olha só, em nosso estudo sobre o aceitar Jesus, nós explicamos isso com mais profundidade. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube o link, tá? Você que está pela gravação, vai aqui na descrição do vídeo e pega o link. O blasfemo conceito de aceitar Jesus. Tá? Nesse estudo de aceitar Jesus, nós explicamos essa questão do crer com profundidade. Não vou me aprofundar muito nisso porque já tem essa explicação aí. Tá? Então assiste lá. O blasfemo conceito de aceitar Jesus. Esse estudo é tremendo. E nós explicamos esse conceito do crer de maneira mais profunda. Então assiste lá depois. Então, aquele que crê é sinônimo de filho. Então, eu poderia ler da seguinte maneira. Asseguro-lhes que o Filho de Deus tenha vida eterna. Entende? Aquele que crê... Quando diz assim, ó, por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O pessoal usa muito isso, né? Tá vendo, Cristiano? É todo aquele que nele crê. Gente, todo aquele que nele crê é todo filho de Deus. Porque o crer, ele é uma característica do filho. Mas antes de crer, a pessoa já é filha. Então o crer é uma consequência de ser filho, e não o contrário. Então todo aquele que nele crê é todo filho de Deus. Toda boa semente. Nós sabemos que existem duas sementes.
Então todos aqueles que são da boa semente, eles já nascem com a capacidade inata neles de crer em Deus. Entende? Ele já tem de antemão a capacidade. Tá? Então todo aquele que nele crê é todo filho de Deus. Então asseguro-lhes que aquele que crê, ou seja, aquele que é filho de Deus e que vai crer eventualmente, tem a vida eterna. Ok? João 12, 25. Olha só, também nova versão internacional. Lembram-se do que eu falei agora há pouco? Que a vida eterna é essa vida que vai seguir na eternidade? Observe o que Jesus falou aqui. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Eu já vou explicar bem isso aí. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Opa! Opa, olha a promessa. Vamos ler de novo com calma. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo. Amado, qual é a vida neste mundo se não essa que você está vivendo agora? Raciocine comigo devagar. Aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Opa! Olha a revelação que eu tenho aqui. O que isso significa? Que a vida que eu tenho neste mundo será conservada para a vida eterna. Opa! Olha que revelação, hein? Alguns dizem o contrário. Não, a vida acaba. O Filho de Deus morre e fica por isso mesmo. Tudo bem, cada um crê no que quiser crer. Eu creio na Bíblia. Eu creio na palavra. Mas, irmão Cristiano, o que é odiar a vida, irmão? Isso é uma palavra muito dura. É uma palavra muito dura, sim, amado. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Odiar a sua vida, amado, é você não ter prazer nas coisas do mundo. Entende? É você não buscar prazer nas coisas materiais. É você não se apegar às coisas materiais, né? O Paulo disse, olhai para as coisas que são do alto, não para as que são aqui da terra. Não foi o que Paulo disse? Olhar para o alto é o quê? É um sinônimo de você colocar as coisas espirituais em primeiro lugar. Você dar prioridade às coisas espirituais. Isso também é uma característica dos filhos de Deus. O verdadeiro filho de Deus, amado, ele vive essa vida aqui material, mas ele não sente prazer nesta vida no sentido de se apegar. O Filho de Deus ele não é apegado a coisas materiais. Amado, é por isso, inclusive, que é um absurdo profundo a chamada teologia da prosperidade. Que a maioria das chamadas igrejas hoje estão com isso aí. Porque a teologia da prosperidade faz o Filho de Deus ficar apegado às coisas materiais. A pessoa só acha que é abençoada porque ela conseguiu um bem material, e tudo é riqueza, é dinheiro, e conquista, e autoajuda. O povo está envolvido nisso aí. Essa teologia da prosperidade é uma das maiores maldições que já inventaram no meio da chamada igreja aí. Porque o Filho de Deus, ele vive essa vida, vive da melhor maneira que ele pode viver, obviamente, mas você não tem prazer nisso aqui, porque você sabe que é passageiro. Entende? Você não tem apego a bens materiais. Você tem os bens? Tem. Maravilha, não tem nada errado. Não há problema algum em você ter bens materiais, desde que você não se apegue a eles, desde que você não os coloque em primeiro lugar, acima do reino de Deus. O que Jesus ensinou? Buscai primeiro o reino de Deus. Ponha o reino de Deus em prioridade. Então, odiar a sua vida não é você viver com ódio, não é você detestar estar vivo. O sentido aqui é o não apego às coisas materiais. É o não apego a essa vida. Amado, existe uma frase que as pessoas dizem que eu concordo muito, né? Amado, quando morre biologicamente, né? Quando esse corpo morre, essa vida aqui atual acaba, amado, fica tudo por aí. E é verdade. Irmão, as pessoas ficam apegadas ao carro, à casa, desespero, dinheiro e não sei o quê. Morre e fica tudo aí, amado. Não ajunteis tesouros na terra, não foi o que Jesus falou? Então, o sentido de Jesus falar aquele que odeia a sua vida é nesse sentido. É a pessoa que não tem prazer nessa vida. Ela vive essa vida, ela cumpre aqui o chamado que Deus determinou para ela, mas ela não tem prazer. O Filho de Deus, ele é assim.
Ele não tem apego a coisas materiais. Ele pode ter um bem, pode ter outro bem, mas ele não tem apego àquilo, tanto faz como tanto fez. Porque o mais importante é a vida espiritual. O mais importante é o reino de Deus. O mais importante é a glória que nos aguarda. Isso é que é o mais importante. Você está entendendo o ponto? Agora, tudo bem, explicado isso, vamos nos até o versículo. Coloca de novo aí na tela, amor. João 12, 25. Aquele que ama a sua vida a perderá. Então, ou seja, aquele que tem Por quê? Porque aquele que tem apego a coisas materiais é uma característica de que ele não é filho de Deus. Ele ama a vida material, ele ama as coisas da carne, então ele não tem característica de filho. Tá? Agora, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, olha só, a vida neste mundo, frisa bem isso na tua mente. A vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Poxa, meu irmão, se você ler um versículo desse aqui e você diz que o Filho de Deus morre, isso é um brincalhão. A promessa do Senhor é a vida eterna. É você viver para sempre. Ou seja, você está vivo hoje e você vai seguir vivo. Esta vida, você acabou de ler, eu não estou inventando nada. Eu estou mostrando na Bíblia. Tá? A vida neste mundo, se você não tem apego a ela, essa vida será conservada para a vida eterna. Só que, obviamente, as condições mudam. Não é mais o mundo material, é o paraíso. Não é mais um corpo de carne, é um corpo glorificado. É muito claro e muito óbvio, né? Vida eterna é isso, é não morrer mais. João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais... Olha só, amada frase. Elas jamais perecerão. Jamais perecerão. Isso aqui é um chamado para a alma. Porque o espírito já não perece. Percebe? Não faz sentido o Senhor prometer que o espírito não pereceria, porque o espírito já não perece, jamais pereceria. Porque o espírito ele é um elemento divino. O espírito, entende? É o que veio de Deus para nós. Então, o espírito é um elemento divino que nos compõe. Percebem isso? Esse espírito jamais morreria. O espírito não vai para a não existência. Tá? Então, quando diz eles jamais perecerão, é a alma do Filho de Deus que jamais pereceria. A alma do filho da perdição perece. Porque o filho da perdição não é filho de Deus da salvação. Ele é má semente, ponto. A promessa de jamais perecer é para o Filho de Deus, que aqui Jesus chama de ovelha. Né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Ou seja, os meus filhos vão viver para sempre. Eles jamais vão perecer. Mas há quem diga que perece. Bom, eu prefiro acreditar em Jesus. Se Jesus disse que nós jamais pereceríamos, então eu acredito. Tá? E ninguém as poderá arrancar da minha mão. Você percebe a promessa maravilhosa? A vida eterna é viver para sempre. É você estar vivo hoje e depois que esse corpo, esse invólucro aqui acabar biologicamente, você segue vivo. Essa é a promessa. Eu não inventei, você leu comigo na Bíblia. Então, se você quer discutir, discute com a Bíblia, não comigo. Jamais perecerão. Abençoados, isso já foi consumado. Tudo já foi consumado. O salário do pecado é a morte. Esse salário já foi pago. Jesus pagou esse salário. E aí ele pôde nos dar de graça o dom gratuito de Deus. Qual é o dom gratuito de Deus? O maior deles, na minha opinião, é a vida eterna. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Ó. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa linda. É o dom gratuito. Por quê? Porque o salário do pecado foi pago, Jesus pagou. Então ele pôde nos dar gratuitamente a vida eterna, o viver para sempre. Aquele que odeia esta vida, ou seja, aquele que não tem prazer nas coisas dessa vida,
essa vida vai ser mantida na eternidade, só que em outra realidade, obviamente. É uma outra realidade, mas é essa vida que segue. Você viu comigo na Bíblia, não discuta com a Bíblia. Isso, amado, é viver para sempre. Ou seja, o que acontecia? Vamos lá. Antes da vinda de Cristo, são 3 períodos, né? Antes da cruz, depois da cruz até o ano 70, é um período que nós chamamos de período de transição, onde a graça foi iniciada na morte e na ressurreição de Jesus, e houve um período até a sua vinda no ano 70. Foi o período de transição. E o terceiro tempo é depois do ano 70, o período que nós vivemos, depois da vinda de Jesus, depois de toda a obra consumada. Muito bem. Até a vinda de Jesus no ano 70, a morte ainda estava em vigor. Que morte é essa? É a morte biológica? Não, é a morte da alma, é a não existência. Tá? É isso que acontecia. Todos os filhos de Deus, antes da ressurreição ocorrida no ano 70, estavam sujeitos a ficarem presos à morte. A morte é o chamado Hades, né? No grego, Hades, que é o chamado lugar dos mortos. Ou seja, eu entendo o lugar dos mortos não como um lugar de fato, né? Como se fosse um lugar físico, não. Eu entendo o Hades como a não existência, a destruição. Entende? Então, todo filho de Deus, desde antes da cruz, enfim, até a vinda do Senhor Jesus, estava sujeito a essa morte. Estava sujeito ao Hades. Tá? Estava sujeito... O Hades também pode ser traduzido como sepultura. Tá? Inferno, Hades, sepultura, tudo isso é sinônimo de morte. Tá? Essa palavra, o Hades, né, significa esse mesmo significado. Né? Pode ser traduzido por inferno, por morte, né, ou por sepultura, porque é o lugar dos mortos. Então, era para onde o Filho de Deus ia, para a não existência. Eu uso esse termo para tentar explicar da melhor maneira possível como eu entendo a questão da morte. Né? A morte não é a morte biológica, porque as pessoas pensam assim, Cristiano França, mas se a morte acabou, por que eu morro? Né? As pessoas hoje morrem. Gente, essa morte é prevista porque Deus havia sentenciado Adão. Adão é a carne, é a matéria. Adão não é a alma. Adão é a matéria. É aquela história. O assunto hoje não é alma propriamente. Como eu falei, teremos mais estudos sobre isso no futuro. Eu estou dando só algumas palhinhas, tá? Eu vou falar da matéria que é Adão. Essa matéria que nós temos é uma herança de Adão. E Adão recebeu de Deus uma sentença. Se pecar, certamente morrerá. Essa sentença segue até hoje, na carne. Percebe? Então Adão morre. Para Deus, inclusive, Adão já morreu. Entende? Deus não nos conhece segundo a carne mais. Porque Jesus morreu na cruz, e como nós já estudamos muitas vezes aqui, o nosso velho homem morreu com ele lá. Então Adão, para Deus, já está morto. Mas ele está vivo aqui agora somente do ponto de vista biológico. Então a sentença que Deus deu para Adão, ela continua. Adão morre, Adão tem que morrer. Só que o Filho de Deus não é Adão. Entende? Adão, para nós, ele é só um invólucro. Ele é só a matéria. O Filho de Deus, ele é triúnico. Ele é mais do que Adão. Percebe? Então, Adão morre, mas o Filho segue vivo. Está entendendo o ponto? A vida eterna é isso. Então, os filhos de Deus, desde antes da cruz, desde o início dos tempos, até a vinda de Cristo, eles morriam e as suas almas ficavam presas à morte. O espírito voltava para Deus. Não está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 12? Se eu não me engano, é capítulo 12, versículo 7. Se eu não me engano, tá? Não está escrito lá que o espírito volta para Deus? Então o espírito sempre voltou para Deus. Agora, a alma ia para a não existência e o corpo ia para o pó. Percebe? O que Jesus fez no ano 70, com a ressurreição dos mortos? Jesus arrebatou os filhos de Deus da morte. O arrebatamento foi isso. Tá? Em nosso estudo de escatologia consumada, em um dos nossos estudos, se eu não me engano, é o estudo número 6, se eu não me engano, nós falamos de arrebatamento, de ressurreição, etc. Se eu não me engano, é o estudo número 6. Mas eu convido você a assistir a todos. No momento que estamos gravando agora,
em janeiro, né, no finalzinho de janeiro de 2021, nós temos, se eu não me engano, 14 estudos. 14 ou 15, mas acho que são 14. Assista a todos, desde o primeiro. Independentemente, se tiver 15, 20, não importa. Assista desde o primeiro. Mas, se eu não me engano, é o estudo número 6. Nós explicamos sobre arrebatamento. Arrebatamento foi isso. Foi a retirada dos filhos de Deus das mãos da morte. Jesus arrebatou os filhos do Hades. Retirou os filhos da não existência. Você entende o que é isso? Isso foi o arrebatamento, na verdade. Estuda isso que você vai entender bem aí na escatologia consumada. Tá? Então os filhos de Deus morriam e suas almas ficavam presas à morte. Então Adão ia para a terra, porque Adão veio da terra, a carne, a herança de Adão, né? Ia para a terra, o que é normal, mas a alma também ficava presa na morte. Quando Jesus voltou no ano 70, ele pôs fim a essa morte. Então Adão continua morrendo, mas o Filho de Deus, que não é Adão, segue vivo. Pegou aí? Entendeu o que é a vida eterna? A vinda de Jesus no ano 70 acabou com a morte para os filhos de Deus, para a boa semente. Está claro isso? Então o Filho de Deus ressuscitou no ano 70, né, e adquiriu a promessa do corpo glorificado e, obviamente, do Espírito, porque o Filho de Deus segue sendo triúnico. Você é triúnico hoje na Terra, né, nessa vida material, e você seguirá sendo triúnico na eternidade. Só que lá é um corpo glorificado e uma alma restaurada. Então a vida eterna já é uma realidade, mas não era até o ano 70. Então, quando Jesus morreu na cruz, né, ele foi para a sepultura. A sua carne foi e a alma de Jesus também foi para a sepultura. Foi para a não existência. E Jesus permaneceu na morte por um dia, vamos dizer, né, no dia do sábado. Ele esteve morto. Então, uma parte de sexta-feira, todo o dia do sábado e uma parte do domingo. Jesus esteve esse período na não existência, a sua alma. Tá? O espírito, ele disse, Pai, em suas mãos entrego o meu espírito. Agora, a alma foi para a sepultura. Só que Jesus ressuscitou. Então, a alma de Jesus saiu da sepultura. Assim como a sua carne também. E há uma explicação boa para isso aí. E nesses estudos aí, veja bem, eu não me lembro o tema agora, mas eu vou pesquisar um tema que nós falamos sobre essa questão. Tá? De Jesus ter saído da tumba. E Jesus foi o único, tá? Que o corpo saiu da tumba. Com os filhos de Deus, não acontece assim. Adão fica no pó e o filho já recebe o corpo glorificado. Os filhos de Deus que ressuscitaram no ano 70, eles já ressuscitaram dentro do reino de Deus com corpos glorificados. Vocês entendem isso? Então as almas foram resgatadas da não existência, do Hades, da morte, né? E os filhos então ressuscitaram. Nós que nascemos e vivemos depois do ano 70, para nós não tem ressurreição. Mas, Cristiano, que absurdo, como pode não haver ressurreição? É porque para nós não há morte. Só ressuscita quem morre. Para nós não tem mais morte, a morte acabou no ano 70. Vocês estão entendendo? Então, quando esse corpo biológico morre, a sua vida segue viva, só que em outro corpo, glorificado. Essa é a promessa de Deus. Então, quem viveu antes do ano 70... antes da vinda de Cristo e morria biologicamente naquela época, a sua alma ficava presa à morte. Entende? Então ficava ali na não existência até que Jesus voltasse. E Jesus voltou no ano 70 e resgatou os filhos de Deus da morte. Então os filhos de Deus, a alma deles, as almas, né, saíram da não existência e passaram a existir de novo, só que num corpo glorificado. Vocês estão entendendo o ponto? Salvação eterna é viver para sempre. Isso é salvação eterna. É viver para sempre. Tá claro isso para você? É isso. Nós vivemos numa condição onde a morte já não existe. A morte acabou na vinda de Cristo. Veja só, vamos constatar aqui historicamente que a morte na época de Paulo, ou seja, antes de Jesus voltar, ainda estava em vigor. Olha só. 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, você vê que a morte era um inimigo que ainda estava em vigor na época de Paulo. Era o último inimigo que seria destruído. Quando que esse inimigo foi destruído? Na vinda de Jesus.
Quando Jesus veio, ele acabou com o Hades, ele acabou com a não existência, ele acabou com o inferno, entende isso? E os filhos de Deus que estavam presos na não existência foram resgatados desta condição para viverem para sempre. E aí se cumpriu a promessa que Jesus falou. Olha, a vida que... Se vocês odeiam essa vida atual, ou seja, se vocês não têm prazer nessas coisas materiais, se a visão de vocês está nas coisas celestiais, é porque vocês são filhos de Deus. E se vocês são filhos de Deus, então essa vida, ela vai seguir. Ela vai se estender para a eternidade. Vocês leram comigo na Bíblia, amado. Creiam na Bíblia, irmãos. Sempre na Bíblia. Não creia no que homens falam. Creia na Bíblia, a não ser que aquilo que se fala esteja na Bíblia. Creia na palavra, tá? Então vocês viram aqui, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então na época de Paulo, eles estavam vivendo o período de transição, da ressurreição até o ano 70. Entende? Então era um período onde a morte ainda estava em vigor. O único que havia ressuscitado era Jesus. É o único que tinha ressuscitado, né? Vamos ver isso aí, ele foi o primeiro, né? Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Olha aí, ó. Para quem tudo tem a supremacia. Tá? Então o Senhor foi o primogênito, foi o primeiro a ressuscitar. Tá? Só que ele ressuscitou, mas a morte seguiu ainda em vigor para os outros filhos de Deus. Para os demais filhos, né? Ele, Jesus, o Filho de Deus, ressuscitou para vencer a morte, mas era preciso que o período transitório acontecesse, era necessário que houvesse essa transição até que o ano 70 se consumasse, entende? E aí o último inimigo fora destruído no ano 70, ou seja, o Hades acabou. Então aqueles irmãos que desde o início da criação estavam presos, né, as suas almas estavam presas à morte, esses irmãos ressuscitaram no ano 70 para a glória. Os filhos de Deus, os salvos sempre salvos, a boa semente, ressuscitaram para a glória. E nós não passaremos por um processo de ressurreição porque nós jamais estaremos em condição de morte. A morte para nós é só biológica porque é natural que aconteça. Mas o Filho segue vivo. Entendeu o que é vida eterna? O que é salvação eterna? No ano 70 se concretizou tudo. Tá? Na ressurreição de Jesus, foi ali o pontapé inicial, né, para se vencer a morte. Ele morreu e ele venceu a morte quando ele ressuscitou. E essa vitória se concretizou para os demais filhos de Deus na sua vinda no ano 70. Tá? Então, abençoados, vida eterna é isso, já está concretizada. Agora, a salvação que ocorre depois de toda a obra consumada é a salvação na mente. Percebem? Todos os filhos de Deus já nascem salvos, sempre salvos da morte, porque não existe mais morte. Tá? Só morte biológica, mas isso é outra coisa. Estou falando da morte no sentido do Hades. Então não existe mais a morte para o Filho de Deus. Então o Filho de Deus, ele nasceu nesse mundo sendo filho, ele é salvo da morte, ponto. Porque ele já nasceu com a obra consumada. Ele já nasceu com o Hades destruído. O inferno acabou, a não existência acabou. Então, a boa semente já nasce salva eternamente, salva da morte. Agora, o que acontece é a salvação no entendimento. É o resgate da mente do Filho de Deus dos enganos. Então, eu não prego hoje, entende, para salvar alguém para a eternidade. A minha pregação não é para salvar alguém da morte eterna. Não. Se esse alguém é filho de Deus, ele já é salvo da morte eterna. A minha pregação é para que o entendimento dele seja salvo. De modo que ele, sendo filho, venha a crer, porque o crer é uma característica do filho, né? Então ele venha a crer e através desse crer ele consiga se submeter à justiça de Deus, ele consiga servir a Deus em espírito e em verdade, se submeter à graça, viver o que a graça proporciona ainda nesta vida. A nossa pregação é para isso. Então, vamos ver o contexto de Romanos 10, para a gente ver que, apesar do sistema dizer, né, que o Romanos 10 está falando de salvação eterna, você vai ver que, na verdade, está falando de salvação da mente. Romanos 10, vamos ler a princípio do 1 ao 4. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Isso aqui é a Nova Versão Internacional, tá? Olha só, abençoado, o que Paulo está falando. Ele queria que os israelitas fossem salvos. O Paulo está falando de salvação eterna?
Bom, o sistema religioso diz que sim. Mas e a Bíblia? E o contexto? É o que eu estou dizendo para vocês. Acreditem na palavra, amado. Não no que o homem diz. Tá? Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Que salvação Paulo está falando? Vamos ver versículo 2. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. Mas o zelo, no caso deles, dos israelitas, não se baseia no conhecimento. É um zelo, como diz outras versões, um zelo sem entendimento. Percebeu? Está começando a entender do que Paulo está falando? Ele está falando o seguinte: eu quero que os israelitas sejam salvos dessa escravidão religiosa. Desse zelo que eles têm, mas zelo debaixo da lei. É um zelo sem entendimento. Note que Paulo não está falando de salvação eterna, está falando de salvação da mente. Porque salvação eterna, os filhos aqui já tinham. Ainda que eles estivessem no período de transição, eles já tinham a garantia de que quando Jesus voltasse, eles sairiam da morte eterna. Vocês estão entendendo? Já estava garantido. Eles estavam ainda à mercê do Hades, mas a promessa é que Jesus voltaria e acabaria com a morte. Para sempre. Entende? Então eles já estavam garantidos aí. A salvação eterna já tinha acontecido mesmo porque Jesus já havia ressuscitado. Tá? Versículo 3. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus. Olha só, observe bem isso aqui. Ignorando. O que é ignorar? Ignorar é não saber. Ignorar é não ter conhecimento de alguma coisa. Percebeu que Paulo está falando de conhecimento? A salvação que ele queria para os israelitas era de conhecimento. Porque Paulo sabia que o Filho de Deus, o salvo sempre salvo, a boa semente, já estava com a salvação garantida. Jesus já havia ressuscitado. Jesus já havia vencido a morte. Então a vida eterna já estava garantida. Então Paulo estava desejando o quê? Que os israelitas tivessem a salvação nas suas mentes. Porque eles ignoravam a justiça de Deus. Olha aí, ó. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, por meio da lei, né, não se submeteram à justiça de Deus. Por falta de entendimento, por ignorância. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. E o Cristiano está vendo aí, ó, para o cara ser justificado tem que crer. Não, para ser justificado tem que ser filho. O crer é uma consequência de ser filho, e não o contrário. É o que eu já expliquei aqui. Tanto que a justificação, ela veio, na verdade, pela ressurreição de Jesus. Veja só, vamos sair do contexto do capítulo 10, vamos para o capítulo 4, versículo 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões, Jesus, né? E ressuscitou por causa da nossa justificação, ou para a nossa justificação. Pegou aí? A justificação ela veio pela ressurreição de Jesus. Porque Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, percebe? Então, o que justificou foi a ressurreição. O crer é uma consequência. Você é filho, você eventualmente vai crer. Pegou, né? Agora, vamos continuar no capítulo 10, vamos ler de novo 3 e 4, e vamos seguir para você entender que a questão aqui é a salvação da mente. 3 e 4. Porquanto, ignorando, tá vendo? É uma questão de ignorância, a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, por meio da lei, não submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Então, o crer, ele é uma consequência de quem é filho. Quando o filho crê, a justificação adentra a mente dele. Então ele deixa de tentar estabelecer a sua própria justiça. Observe bem. O problema que Paulo está apresentando aqui é que os israelitas ignoravam a graça. Eles tinham o zelo de Deus, mas eram ignorantes. Então eles seguiam tentando estabelecer a sua própria justiça por meio da lei. Então Paulo queria a salvação dos israelitas na mente para que eles, através desse crer, a mente deles fosse salva. Entende? O crer não traz salvação eterna. O crer não traz justificação diante de Deus. O crer traz para a mente. Entenda isso. Todo filho de Deus, ele já nasce com a capacidade de crer. Quando o filho crê, pela misericórdia de Deus, ele alcança o crer. Perceba isso.
tudo que está no espírito dele vem à tona, para a alma e para a mente dele, para o entendimento. Então a salvação vem para a mente, percebe? A mente, no aspecto do entendimento, é salva do engano. Então a pessoa para de estabelecer a sua própria justiça. Veja bem, você quando estava debaixo de obras da lei, assim como eu, nós vivíamos tentando estabelecer as nossas justiças, por meio de santa ceia, por meio de campanha, por meio de jejum, disso e daquilo. É ou não é verdade? Quando a graça lhe foi revelada, você deixou isso de lado. Você abandonou o cerimonialismo porque você deixou de querer estabelecer a sua própria justiça. Percebeu? Você passou a viver a justiça de Deus. Por quê? Porque a justificação adentrou aqui, ó, a tua mente. Você passou a entender que a justificação foi por meio da ressurreição de Jesus. Não é por meio de obra nenhuma de ninguém. Então o que Paulo queria aqui era a salvação da mente do povo, do engano, da religião. Vamos saltar aqui para os versículos 9 até o 11. Olha só. E aí mais uma vez o 9, que nós lemos lá em cima no início, né? Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Bom, você já sabe que a salvação aqui é da mente, é do engano. É para que os israelitas deixassem de estabelecer a sua justiça na lei e passassem a viver a justiça da graça. 10. Pois com o coração se crê para a justiça. Ou seja, para você se submeter à justiça, para você viver a justiça que foi estabelecida pela ressurreição. É pelo crer. Percebe? É na mente, amado. Aqui é a mente, não é salvação eterna. Com a boca se confessa para a salvação. Então você crê, né? Quando você crê em Jesus, você automaticamente se submete à justiça de Deus. E quando você confessa com a tua boca, a tua mente está salva da lei, da religião, do ateísmo, das filosofias, do que quer que seja. E aí vem o versículo 11, olha que interessante o 11. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Algumas versões dizem assim, todo o que crê não será confundido. Mas essa versão, nova versão internacional, ela está mais de acordo com o original do grego. Porque no grego a palavra traduzida por confundido ou envergonhado tem o sentido assim, de a pessoa que ficou envergonhada porque foi enganada. Tá? A palavra no grego é isso. A pessoa que se sente envergonhada por ter sido enganada. Olha só. Então quando diz, como a Escritura diz, todo que nele confia jamais será envergonhado. Ou seja, não vai ser mais enganado. Então essa versão está mais correta. Eu gosto muito dessa versão, né? Nova versão internacional, porque ela não é perfeita, como nenhuma é, mas em muitos aspectos ela está bem de acordo com o grego. Tá? Então, jamais será envergonhado, ou seja, jamais sentirá vergonha por ter sido enganado. Entende que a salvação que Paulo fala em Romanos 10 é da mente. É a salvação que acontece hoje em dia. Da mesma forma, amado, acontece hoje em dia. Os filhos de Deus, eles já nascem salvos da morte eterna, porque a salvação foi concretizada. Primeiro na ressurreição de Jesus, depois no ano 70 na vinda de Cristo. Ponto. A morte acabou e a salvação eterna foi concretizada. Então toda boa semente, todo filho já nasce nesse mundo salvo da morte. Só que a sua mente é que precisa alcançar o entendimento, que só vem pelo evangelho da graça. Não tem outro evangelho. Percebe? Então, há muitos irmãos, e eu particularmente creio que a esmagadora maioria dos que estão nas chamadas igrejas hoje são filhos da boa semente. Entende? Eu creio nisso. A esmagadora maioria é filho de Deus, salvo. Ele já é salvo da morte. Só que a mente dele está no engano. Então, há muitos irmãos, por exemplo, na igreja pentecostal, nas tradicionais, em todas as chamadas protestantes, há muitos filhos de Deus na igreja católica, há muitos filhos de Deus no meio aí das macumbarias. Cristiano, como é que pode um filho de Deus estar no meio da macumbaria? Pode, sabe por quê? Porque o que está na macumbaria é a carne. Quando você vai lá na carta aos Gálatas, o que Paulo fala? As obras da carne, né? Dentre elas ele diz a idolatria. A idolatria é a obra da carne. Então o cara está lá na igreja católica idolatrando uma imagem, eles dizem que não é idolatria, mas é. Aí o cara está lá na igreja católica adorando uma imagem, é a carne dele que está ali. Mas a palavra diz, a ninguém conhecemos segundo a carne. Entende? Então ele pode estar na idolatria, mas ele é um filho de Deus, ele é salvo, sempre salvo. Só que a mente dele está enganada pelo engano da idolatria que a carne trouxe. Assim como a macumbaria também. Paulo não diz que a feitiçaria também é obra da carne? Então, o que está na macumbaria é a carne. Mas ali pode ter um filho de Deus ali.
Vocês podem perceber, amados, que há muitas pessoas nessas religiões, essas religiões de matriz africana, ou a religião católica, ou a religião evangélica, né? Há muitos irmãos que têm boas atitudes, são pessoas boas de coração. Veja bem, a salvação, obviamente, não é pelas obras, mas a pessoa que tem boas obras, a pessoa de bom coração, a pessoa do bem, é uma pessoa que tem total característica de filho de Deus. Então você vê, existem pessoas más? Claro que existem, em qualquer segmento do mundo tem pessoas más. Mas você pode observar que em qualquer religião existem pessoas de muito bom coração. Pessoas que ajudam o próximo, pessoas que falam em Deus, que até creem em Deus. Elas são filhas de Deus. Já nasceram salvas da morte eterna. Mas a mente delas não foi salva. Nós pregamos para isso. Para tirar o filho da macumbaria, para tirar o filho da Igreja Católica, para que ele não morra sem esse conhecimento. Porque se ele morrer biologicamente sem esse conhecimento, ele vai para a eternidade. Mas ele não vai ter galardão algum, porque ele não angariou nada aqui. Ele não vai ter adorado a Deus em vida aqui, em espírito e em verdade. Percebe? O galardão é para quem faz nessa vida, para quem adora, serve a Deus em espírito e em verdade nessa vida atual aqui. Na eternidade você recebe a recompensa. Os filhos que morrem sem o conhecimento do verdadeiro evangelho, eles são filhos, eles são salvos eternamente. Só que eles não têm galardão, né? Então lá na eternidade, obviamente eles vão conhecer tudo, mas não vão ter tido a oportunidade de conhecer nessa vida. Isso é um privilégio, para poucos infelizmente ainda. Glorifica a Deus você pela palavra da graça, meu amado. Porque a palavra da graça trouxe esse entendimento para você e fez você conhecer a verdade ainda nessa vida. Você nasceu já salvo da morte e você teve o privilégio de ter a salvação alcançando o seu entendimento. Olha que privilégio maravilhoso. Então, amado, não julgue ninguém segundo a carne. Não olhe uma pessoa que é de uma religião de matriz africana, por exemplo, e diga que ela é um perdido. Você não sabe, ela pode ser um filho de Deus. Entende? Então não julgue segundo a carne, ninguém conhecemos segundo a carne. Entende isso? Então a pregação hoje é para a salvação da mente, não é salvação eterna. Salvação da mente. Nós pregamos para salvar a mente daqueles que já são salvos da morte. Tá? Infelizmente nem todos serão salvos na mente. É uma pena, mas a gente luta para que o máximo possível alcance. Então veja bem, 2 Coríntios 10, 4 e 5. Veja só qual é a nossa luta, é a nossa pregação. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para demolição de fortalezas. Fortalezas aqui é uma figura de algo que foi implantado na mente. Veja o 5. Derrubando o quê? O que está escrito aí? Raciocínios. Pegou aí, né? Percebeu que é na mente? Derrubando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Agora, olha o final do versículo. E levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Quando você prega a palavra, o Filho de Deus ouve e recebe, o pensamento dele é salvo e é levado cativo a obedecer a Cristo. Entende qual é o nosso chamado em pregar a palavra? Não é para salvar para a eternidade. A salvação eterna já foi consumada. Salvação eterna é ser salvo da morte eterna. É viver para sempre. E isso todo filho de Deus, sem exceção, tem. E já nasce nesse mundo, nesta condição. Só que nem todos conhecem a palavra. Então nós pregamos para que a palavra chegue ao máximo possível de filhos de Deus. Para que eles não sejam mais confundidos, né? Ou seja, para que eles não sejam mais envergonhados pelo engano. Assim como Paulo queria que os israelitas, né, alcançassem o conhecimento, para que eles se submetessem à justiça de Deus, à graça, né? Paulo queria que os israelitas saíssem do meio da lei. Nós queremos hoje que os nossos irmãos saiam das religiões. É o nosso sonho. Nós pregamos para isso, para que todo o pensamento do Filho de Deus seja cativo à obediência. Percebeu o que é? O que é a salvação, né? A manifestação. A salvação já se manifestou na vida de todo filho de Deus, no sentido da salvação eterna. Todo filho de Deus já tem a vida eterna. Mas nem todo filho de Deus, infelizmente, tem a salvação no seu entendimento. Então a pregação é para isso. Então não confunda, amado, salvação eterna com salvação da mente. Não confunda. O sistema religioso confunde. Pega o capítulo 10 de Romanos e diz que está falando de salvação eterna. E não está. É salvação da mente.
Tá claro isso, né? Então não confunda mais, não tenha mais essa dúvida. Não julgue nenhum irmão. Tá? Não julgue nenhuma pessoa. Tá? Coloque no teu coração o seguinte: a princípio, todos são filhos de Deus. Nós sabemos que há duas sementes, mas na dúvida, todos são filhos de Deus. E eu acredito particularmente que a maioria esmagadora é. E estão perdidos aí. Né? Nas macumbarias, na idolatria, na religião evangélica, no ateísmo. E cabe a nós, como pregadores da verdade, levarmos este conhecimento aos nossos irmãos, para que o máximo possível alcance o privilégio de conhecer a palavra da graça. E eu encerro com 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Que nos salvou, graças a Deus, e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça, graças a Deus, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Glória a Deus! Você é salvo, sempre salvo, porque antes dos tempos dos séculos o Senhor te elegeu e já havia providenciado a salvação eterna para você. Você recebe essa palavra? Pois eu recebo essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, glórias eternas ao nosso Pai, pela salvação eterna que Ele já nos deu. E lutemos para que a salvação da mente alcance o máximo possível de eleitos de Deus em nome de Jesus.